Olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos. Muitíssimo boa tarde. Estamos recebendo aí todos. Nós estávamos agora há pouco com 60 pessoas já pedindo para ingressar. Doutora Gláucia, muitíssimo boa tarde, seja bem-vinda. Agora, nova forma de se reunir, de nos reunirmos, né? Que maravilha! Como que é a criatividade humana, né? De uma forma, num período de pandemia, dificuldades, estamos nos comunicando virtualmente. Já estamos aí com 64 pessoas, doutora Gláucia. A sua audiência é altíssima aqui entre os advogados, viu? Maravilha. Vamos lá, nós já estamos aí com os coordenadores, doutor Denis Jordânia, nosso coordenador da Comissão de Direito Processual Penal, doutor Henrique Tremura, coordenador da Comissão de Prerrogativas do Advogado. Já viu também o doutor Roberto Almeida, nosso coordenador da Comissão de Política Penitenciária e Criminal. Doutor Hélio Martins, coordenador da Comissão de Direito à Saúde. Vamos lá. Doutor Paulo Yunes, nosso presidente do TED, aqui da nossa turma, aqui da nossa região. Doutor Luciano Macri, coordenador da Comissão de Direito Penal. Estamos aguardando mais alguns minutos. Diferente da reunião, a doutora Priscila Furlaneta, nossa diretora, secretária adjunta. Doutor Diego Carreteiro, nosso coordenador da Comissão da Justiça Estadual. Vamos lá. Meus caros colegas, advogados, advogadas, é um momento diferente para nós. Eu que estou aqui à frente da nossa subseção, neste momento de pandemia, de dificuldades para muitas famílias brasileiras, de tristeza para muitos brasileiros. Estamos agora, através da subseção, um novo meio de nos reunirmos, de continuarmos com as nossas vidas profissionais. E hoje nós estamos aqui, eu acho que a primeira reunião com um número de pessoas, de participantes, nós já estamos chegando a 67 pessoas, e isso é tudo muito novo, principalmente para mim, né? Como conduzir uma reunião digital, onde cada um fala da sua casa, do seu escritório, né? Nós estamos aí com o Luke é o coordenador, é o nosso colaborador, é o nosso técnico na realização desta reunião. Já realizamos várias reuniões com comissões, mas um número elevado de colegas é a primeira vez. Portanto, estamos participando de um ato histórico da nossa subseção, em que nós estamos conseguindo nos comunicar virtualmente. Estou aguardando mais alguns minutos. Nós temos aqui, nós vamos ter um formato para esse evento em que uma pessoa vai falar e os demais terão seus microfones fechados, para que nós possamos ter melhores condições de ouvir quem estiver falando, evitando ruídos externos, né? Ao final, a comunicação, para quem não sabe, tem aí o telefone da OAB, nesse quadradinho aí do colaborador, pode mandar um WhatsApp, e o Luque, o Rafael, são os colaboradores da OAB, estão à disposição para auxiliar aqueles colegas que não têm tanto conhecimento da ferramenta. Fiquem à vontade para questionar. Nós teremos uma fala inicial da nossa convidada especial, a doutora Gláucia, sobre o tema, e depois os colegas poderão fazer as suas perguntas via chat. O chat está abaixo, o Luke também pode ir ensinando quem tiver dificuldades. Aqui está todo mundo aí falando boa tarde, já estão ali, alguém já parabenizando a doutora Gláucia pela iniciativa de se posicionar sobre um assunto tão importante. Enfim, eu vou procurar atender
os pedidos conforme vão surgindo pelo chat. Se nós tivermos uma boa evolução na nossa reunião, nós abriremos também, concederemos também a palavra verbalmente, mas isso tudo vai depender do desenrolar dos primeiros minutos, da primeira parte da nossa reunião. Nós estamos chegando a 72 pessoas, estamos com 5 minutos da nossa reunião. Vamos ver. Bom, vamos lá. Esta reunião ela será gravada, como nós temos procurado fazer com todas as reuniões da OAB. Nós já estamos chegando, doutora Gláucia, a possibilidade de depois a gente divulgar este encontro em outros meios de comunicação, Facebook, outros meios de comunicação, para que não só tenhamos a gravação, mas possamos dividir com outras pessoas, além dos participantes online, né? Bom, vamos lá. Eu acho que já estamos com o número 74, podemos iniciar. Eu quero agradecer a presença de cada um dos advogados e advogadas nesta reunião. Quero expor que nós iniciamos este assunto sobre as audiências virtuais, em especial na Justiça Estadual, e a doutora Gláucia, de forma como nós já sempre esperamos, da magistratura, se colocou à disposição para debatermos o tema, para apresentar a posição da magistratura, da Justiça do Estado sobre esse novo ato processual, uma nova forma deste ato processual, que é a audiência criminal. E nós realizamos uma primeira reunião com a doutora Gláucia, mais os coordenadores de comissões relacionadas com o direito penal, com a área criminal. Então, nós participamos, eu com a doutora Gláucia, e mais os coordenadores da Comissão de Direito Processual, doutor Denis Jordani, doutor Diego Carreteiro, pela Comissão da Justiça Estadual, doutora Paula, representando o doutor Luciano Macri, pela Comissão de Direito Penal, e também o doutor Roberto Almeida, pela Comissão de Políticas Criminais e Penitenciárias. A OAB continua com a ideia de dialogar, de discutirmos em comissões todas as questões da advocacia. E estabelecemos, desde o ano passado, um diálogo com as outras instituições. E a magistratura é a primeira delas que nós estabelecemos um diálogo permanente. Dr. Paulo Marques Vieira, o juiz-diretor do fórum da nossa comarca, que estabeleceu esse primeiro contato com a doutora Gláucia, e por isso que nós estamos hoje aqui. Então, hoje não será, pelo próprio nome, não é uma palestra, mas sim uma reunião, é um bate-papo, né, no qual a magistratura do Estado está apresentando o seu olhar sobre este ato na forma virtual, que são as audiências. Portanto, nós teremos uma fala agora inicial da doutora Gláucia, ela abrirá para quem ela quiser, me parece que tem outros magistrados acompanhando a doutora Gláucia aqui na nossa reunião, ou quem ela quiser, e depois, então, nós abriremos para perguntas e respostas apresentadas pelo chat. Tá bom? Vamos lá, doutora Gláucia, seja bem-vinda. Reitero o meu agradecimento por ter aceito o convite. Os juízes do trabalho já estão esperando, vai depender dessa nossa reunião, para que nós possamos desenvolver com a magistratura também da Justiça do Trabalho. Portanto, estamos inaugurando essa forma de nos relacionarmos. Está com a palavra. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a senhora por ter aceito o nosso convite. Acho que estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Boa tarde a todos, os colegas advogados, as colegas advogadas. É um prazer estar aqui conversando com todos os senhores. Agradeço a oportunidade de vir colocar aqui esse assunto que é tão novo. Estamos estreando em muitas coisas na nossa vida nesse período de pandemia. Temos que nos habituar a isso, porque estamos aí estendendo esse isolamento social. Não sabemos, por um prazo indeterminado, as decisões estão sendo tomadas de semana a semana, de acordo com índices de saúde, com números,
e não sabemos até quando nós estaremos nessa situação de pandemia. Então, eu agradeço, primeiramente, essa oportunidade de estar aqui falando com os senhores. Não será uma palestra, porque como tudo que nós estamos vivendo é tudo muito novo. Eu nunca tinha usado o Zoom. É a primeira vez que eu me conectei com outras pessoas por essa ferramenta. Ainda bem que a nossa tecnologia ela é bastante intuitiva, agora na modernidade, nós conseguimos, com poucos cliques, nos entender com as coisas. Se eu falhar em alguma coisa aqui, os senhores me avisem, porque de fato é a primeira vez que eu utilizo o Zoom. Vamos lá, o que nós temos de pontos pontuais, eu vou contar com os senhores algumas coisas importantes a respeito das audiências virtuais, que agora estão sendo possíveis de serem realizadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu acredito que nós vamos construir juntos aqui uma reflexão, porque como tudo muito novo, há respostas que nós temos, há respostas que nós ainda não temos em razão dessa construção que nós estamos fazendo com o decorrer do tempo. Os principais pontos, bom, nós temos as resoluções, né, as resoluções, as normas que regem aí a nossa audiência de virtual. A primeira delas, por hierarquia, é a norma do CNJ, que é a resolução, eu tenho até aqui para os senhores, é uma resolução 314 de 2020 do CNJ, que suspendeu as atividades presenciais da Justiça de forma nacional e começou a fazer alguns parâmetros de como isso ia ser feito. Como tudo nessa pandemia, foi sendo construído com o tempo. Acreditávamos que ia demorar 15 dias, depois estendemos para 30, depois mais 15, agora mais 15, e não há uma previsão, a mínima previsibilidade de que isso volte tão cedo. Os prazos voltaram a correr, até para que possamos prestar uma atividade jurisdicional ininterrupta e dentro do que é possível. Mas essa semana nós tivemos duas notícias aí a respeito de prazos que nos deixou bastante preocupados. O TRF da 2ª Região, que abarca Rio de Janeiro e Espírito Santo, prorrogou o teletrabalho até 12 de dezembro de 2020. E o STF, administrativamente, prorrogou até 31 de janeiro de 2021. Então, nós estamos falando de terminar o ano sem possibilidade de fazer uma audiência presencial. Essa pandemia que impede, até por decretos e por legislação, que nós possamos ter essa reunião presencial, o judiciário ele não parou, né? Nós estamos, eu acredito que os senhores tenham esse acesso aos números de produtividade do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas nós temos uma situação muito específica no direito penal, no processo penal, que o processo ele anda até que se chegue na audiência. Nós não podemos progredir dentro do processo penal se não fizermos uma audiência. Diferentemente do cível, diferentemente da área de fazenda, nós não temos o julgamento antecipado da lide sem que haja uma instrução. E isso está represando diversos processos, muitos, numerosíssimos processos que estagnaram na nossa pauta e que está trazendo muita preocupação, principalmente por dois aspectos principais. Primeiro, que a situação das unidades prisionais, nós sabemos que não é fácil, nós dependemos das audiências e do DECRIM para que se esvaziem um pouco a capacidade. Nós temos a possibilidade da pandemia ingressar na unidade prisional, graças a Deus aqui em Rio Preto está muito controlado, mas há essa possibilidade. Nós temos réus lá dentro que podem vir a ser absolvidos e já poderiam estar na rua, que possam já ter tempo, em razão da prisão provisória,
para uma progressão de pena ou para uma liberdade provisória de acordo com um recurso em liberdade de uma sentença, mesmo que condenatória, e estão privados disso em razão da não realização das audiências. O que angustia muito também os juízes criminais de Rio Preto é que nós sabemos que os presos, enquanto não marcado o seu julgamento, eles ficam em uma situação de angústia. Quando que eu vou ser julgado? Quando vai ser meu julgamento? E isso está sendo brecado, impossibilitado de uma resposta em razão da não realização dessa impossibilidade de pauta. A nossa pauta está parada, a nossa agenda está parada, porque nós tínhamos audiência aí, alguns até agosto, alguns até setembro, alguns até outubro, e nós simplesmente não podemos marcar nada, porque não sabemos quando voltaremos. Então, audiências estão sendo desmarcadas diariamente, numa quantidade grande, e nós não podemos remarcá-las. E quando voltarmos, todo esse represamento ainda vai demandar uma próxima onda de espera em razão do número de processos acumulados que nós teremos para marcar audiência. Então, a situação é bastante preocupante. A Justiça está muito preocupada com isso. Eu falo por mim, falo sobre os meus colegas também das outras varas criminais, que nós estamos muitíssimo preocupados com isso. Então, preocupado com isso, o CNJ regulamentou a realização de audiência virtual, e o TJ de São Paulo possibilitou, trouxe os instrumentos para que nós pudéssemos começar a implantar essas audiências virtuais. Como ela funciona? Essa audiência virtual ela é feita por uma plataforma chamada Teams. Não sei se todos já tiveram acesso a ela. Ela é bastante simples, bastante intuitiva, é uma tecnologia bastante fácil de lidar. Nós temos uma sala de audiência e nós temos uma sala virtual denominada lobby. Todas as pessoas que serão intimadas para aquela audiência, elas só precisam de um endereço de e-mail e de um smartphone ou de um computador para acessar a nossa audiência. Não é preciso que eles tenham a ferramenta Teams, não é preciso que eles tenham nenhuma outra tecnologia que não seja um smartphone, uma ligação na internet e um endereço de e-mail. A intimação com o link para a participação da audiência vai diretamente para o e-mail. Na hora agendada, a pessoa, seja o advogado, seja o réu, seja a testemunha, ela clica naquele link e ele está automaticamente integrada nesta sala lobby. E ela fica ali naquela sala até que ela seja autorizada a entrar. Primeiro entram os advogados, o paralelo da audiência virtual com a audiência física é muito importante. A gente consegue solucionar muitas das nossas dúvidas com isso. É uma audiência normal, realizada num ambiente virtual. Eu estarei vendo testemunha, estarei vendo advogado e o réu, como estou vendo os senhores agora. Os senhores estarão vendo também a mim. Ficam presentes na audiência o magistrado, o réu, o advogado e o Ministério Público, o representante do Ministério Público e a funcionária, a nossa serventuária que vai organizar a audiência. A entrevista pessoal do defensor com o réu é praticamente o que nós temos da forma física. Todos são retirados da sala e ficam apenas o defensor com o defendido, com o réu. E ele ali tem a sua conversa sigilosa com o réu, ninguém participa. Nós fizemos até um teste, né, doutor Marcelo? Nós fizemos um teste na nossa reunião prévia com todos os participantes e foi possível certificar os próprios representantes das comissões e o doutor Marcelo
que não é possível ouvir de forma alguma o que está sendo dito pelo defensor com o réu. E a audiência corre, terminada a entrevista, os demais participantes voltam à sala de audiências, e aí nós passamos ao interrogatório do réu, a oitiva das testemunhas. As testemunhas ingressam na sala conforme vão sendo apregoadas. Elas ingressam na sala, prestam depoimento, saem da sala, entra-se a próxima testemunha, muito parecido com o que é a audiência física. E depois nós temos, antes disso, nós temos a identificação de todos os participantes, todos devem mostrar um documento com foto para que sejam devidamente identificadas. Nós temos as alegações finais e nós temos a sentença, que é proferida no momento da audiência e compartilhada pelo vídeo. Nós temos um instrumento dentro do Teams que possibilita isso, a publicação da audiência na própria tela do Teams. Nós temos o provimento do Conselho Superior da Magistratura, que regulamenta como será feito com eventual testemunha que deva ser ouvida sem a presença das partes, que será designada uma outra oportunidade. Nós temos o provimento regulamentando falhas técnicas. Ninguém está livre de cair uma internet ou de perder alguma coisa do áudio. Isso também está regulamentado pelo provimento. Nós temos o reconhecimento do réu, também está regulamentado pelo provimento. Ele será colocado na sala com outras pessoas parecidas com ele lá na unidade prisional. É um procedimento bastante seguro, é um procedimento bastante eficiente nessa hora em que nós temos uma impossibilidade de presença física versus o direito de liberdade dessas pessoas, ou o direito de uma justiça célere. É certo que não é o ideal, é certo que não era o que nós todos queríamos. Eu, particularmente, tenho muita saudade da minha sala de audiência, estou com muita saudade do fórum, mas nós temos uma situação de pandemia e nós temos presos rogando para que esses julgamentos sejam proferidos. Nós tivemos uma modificação hoje, eu acredito que muitos dos senhores tenham tido acesso a essa modificação, que o tribunal foi mais na direção do que o CNJ já tinha determinado, ao contrário do que nós tínhamos conversado na nossa reunião anterior, a respeito da necessidade de autorização das partes para que essa audiência tenha lugar. O provimento divulgado hoje, 2557 de 2020, ele exclui a necessidade de autorização das partes para a realização da audiência. Isso é muito novo, isso saiu hoje. Eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça, até para poder conversar melhor com os senhores a respeito disso, e eles disseram que isso foi uma orientação mesmo do provimento do Conselho Nacional de Justiça, do 314 de 2020, que diz que os atos serão virtuais, eventualmente não serão aqueles que não puderem ser realizados por algum impedimento, mas impedimento técnico, ou algum impedimento, eu posso até ler aqui para os senhores, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados por meio eletrônico por absoluta impossibilidade técnica ou prática. Teremos muitas impossibilidades técnicas e práticas. Nós sabemos que há pessoas que não têm acesso à internet, nós sabemos que há testemunhas que nós não temos como contactar, mesmo fisicamente, que nós temos que ficar procurando essas pessoas. Num primeiro momento, a nossa preocupação é com os réus presos, né? Eu não acredito que nós tenhamos tempo. Se Deus quiser, não teremos, será estendida há tanto tempo essa nossa situação, que nós tenhamos que fazer audiência de réus soltos.
A nossa preferência agora será para réus presos. E nós precisamos acessar as testemunhas, né, para que elas tenham o acesso à nossa audiência, o que nem sempre será possível. Então, nós sabemos das dificuldades, nós sabemos de tudo o que vai envolver aí a nossa audiência virtual, mas o bom senso é o que sempre deve prevalecer. A gente deve sempre observar tudo com muito bom senso. Se a dificuldade que estamos tendo numa balança é suficiente para afastar o direito de liberdade ou o direito de uma justiça séria prestada para esse réu que esteja preso. Eu acredito que era o esqueleto do que eu queria passar para os senhores. Eu acho que vai ser mais produtivo agora passar a palavra para tentar esclarecer aí alguma dúvida que tenha restado. Sim. Só mais uma coisa. Todas as audiências que eventualmente forem marcadas, nós estamos à disposição, isso tem até no provimento, a respeito das audiências testes. Se o advogado tiver alguma dúvida de como usar a ferramenta, ele se manifesta no processo e fala, eu quero realizar uma audiência teste. Nós designamos a audiência e fazemos um teste com o defensor sobre a utilização do sistema, e isso pode ser agendado também. Doutora Glaucia, nós temos aqui a presença também da doutora Luciana Cochito, né, da primeira vara criminal. Ela também, se ela quiser falar, abra a palavra para ela, o Luque. Doutora Luciana Cochito. Marcelo. Pronto. Boa tarde, estão me ouvindo? Seja bem-vindo à nossa reunião. Obrigado pela presença. Obrigada. Desculpa, eu saí um segundo, porque em casa é filho chamando. Eu também estou igual a doutora Glaucia, eu estou com saudade da minha sala de audiência, viu? Em casa não está sendo muito fácil, não. Essa vida de juiz e de mãe ao mesmo tempo. Pelo menos a gente conseguia separar um pouco. Não, mas olha, acho que a doutora Glaucia explicou bem aí o que a gente quer fazer. O momento não é o ideal, mas é o que a gente tem, é o que o tribunal está nos dispondo a gente. Eu estava tendo, até como eu não tenho, como a primeira vara não tem defensor, eu dependo realmente 100% dos advogados de concordarem com as audiências. Eu consegui agora alguns, então na semana que vem, até agora não tinha feito nenhuma, mas eu já marquei para a sexta que vem algumas. Vamos tentar fazer. Vamos dentro das dificuldades, eu vou aprender junto, nós vamos aprender junto com os advogados as dúvidas, vamos tentar fazer teste, vou fazer testes antes para não ter problema, e nós vamos tudo que tiver, eu acho que é um momento de solucionar, de tentar achar soluções para os problemas. Como diz, o réu, eu acho que o mais angustiante é para o réu que está lá esperando. A gente, nós aqui, a pauta, o nosso problema fazer hoje, fazer amanhã, para a gente talvez não seja, mas o problema maior mesmo é o réu lá esperando. Então, assim, nós não temos problema nenhum, porque eu também estou no declínio, nós não temos nenhum caso nas penitenciárias da 8ª região do declínio, nós não temos nenhum caso de Covid, ainda bem, graças a Deus não temos, mas a gente também precisa, todos os cuidados são tomados. Então, a gente não se sabe nem se voltar às audiências, será que eles vão permitir que eles saiam de lá e possam vir? Talvez nós vamos ter que fazer as audiências, mas com preso lá ainda. Eu acho que também essa movimentação de preso é uma coisa que eu não sei se a Secretaria de Segurança Pública vai deixar a gente fazer. Então, eu acho que a solução, para o momento, é essa audiência virtual mesmo, independente do tribunal agora ter mudado, dela ser obrigatória ou não ter a concordância. Eu acho que não é o momento da gente de ficar guerrear entre a justiça e a advocacia. Eu acho que tem que ser de comum acordo, vamos fazer, porque a audiência, principalmente a criminal, ela não sai se não tiver um advogado, e é um advogado essencial. O advogado é necessário, ninguém vai fazer audiência sem advogado, não vai ser. Então, eu acho que é uma coisa que nós vamos aprender junto.
uma ferramenta nova. Eu também sou totalmente desligada das tecnologias. Meus meninos me chamam de excluída social, porque nem rede social eu não tenho. Então, mas eu estou aprendendo também. Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, doutor Marcelo. Acho que a questão dos procedimentos, a doutora, ela tinha comentado da reunião passada, eu falei, pode falar em meu nome, o que você resolver com ele está resolvido. O que está, assim, o fizer de acordo, pode falar. Ela falou, todos eles querem, não, eu participo, vamos participar, vamos trabalhar. A vontade de todo mundo, eu acho que a gente precisa passar desse momento e passar da melhor forma. Eu acho que trabalhando, porque se também a gente ficar só a coisa, então acho que talvez até uma forma da gente passar melhor esse momento de pandemia, de não poder sair, é tentar trabalhar e trabalhar de casa. Ainda podemos agradecer a Deus que ainda nós podemos trabalhar de casa, que ainda nós temos essa oportunidade, diferente de muitos aí que não estão podendo nem trabalhar, né? Talvez acho agora para as dúvidas, acabei dando agora perdi o finalzinho, porque eu só corri ali para socorrer o negocinho. Mas o finalzinho era o agradecimento pela sua presença, doutora Luciana. Seja bem-vinda entre nós, tá bom? Doutora Cláudia, já chegaram perguntas aqui. Doutor Marcelo, eu só queria fazer mais uma interrupção. Mulher nunca para de falar. Só para registrar que eu já fiz 9 audiências. Dessas 9 audiências, um réu foi para o semiaberto e 2 réus foram beneficiados com a liberdade provisória. Um já foi progredido na própria sentença para o regime aberto. Então, de 9 foram 3 soltos. É um índice muito bom. A gente tem uma possibilidade de, estendendo esse número de audiências, deles de fato saírem do sistema, né? Ótimo. Doutora Glaucia, o doutor Henrique Tremura está me informando que o doutor Eduardo Albuquerque está presente entre nós. Gostaria de conceder também a palavra ao doutor para que ele possa dar sua palavra em nome da nossa magistratura bandeirante. Olá, Eduardo, obrigado com o som. Estão me ouvindo? Agora sim, doutor Eduardo. Estamos sim. Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutor Marcelo Henrique, a pessoa de quem eu estendo meus cumprimentos aos demais advogados. Agradeço ao doutor Henrique Tremura, um amigo de longa data, aí, por ter lembrado da minha presença aqui. Conheço o Tremura desde a época do Colégio São José, que éramos crianças. Ele estudou com o meu irmão por muito tempo. Cumprimento minhas colegas, a doutora Cláudia, a doutora Luciana, das árduas batalhas nas frentes criminais, da justiça criminal. E acho que já foi muito bem exposto pelas minhas colegas, a doutora Cláudia e a doutora Luciana, qual que é a nossa pretensão com essas audiências virtuais, né? Nosso objetivo não é, de maneira nenhuma, complicar o trabalho da advocacia. Muito pelo contrário, quem nos conhece sabe que nós trabalhamos com plena harmonia com os advogados aqui. Tudo que é possível fazer dentro do processo para ajudar os advogados, a gente faz com um grande prazer, né? E eu acho que essas audiências virtuais é uma tecnologia que veio para ajudar e veio para ficar, né? Porque a pior sentença é aquela que não vem, principalmente por um réu preso que está lá angustiado, querendo saber o resultado do seu julgamento, se ele vai ser absolvido, condenado. E não poucas vezes a gente, na própria audiência, a gente já concede algum benefício, a gente revoga a prisão preventiva, né? Muitas vezes desclassifica a conduta, aplica um privilégio num crime de tráfico, que isso acontece de maneira até corriqueira. E para esse tipo de caso,
ficar esperando lá uma audiência física, para o réu é angustiante, né? E até se torna uma situação injusta. Então, é isso que a gente está tentando viabilizar agora, né? Viabilizar a realização e a concretização dos direitos de quem está preso, principalmente de quem está preso, né? E eu não vejo prejuízo também de a gente tentar fazer isso por que não, para os réus soltos. Porque acredito que para aquele réu solto, provavelmente, que não é um criminoso habitual, porque senão não estaria solto, seria até muito mais confortável ser ouvido da residência dele ou até do escritório do seu advogado, né? Seria menos constrangedor, muitas vezes, né? E acho que seria uma providência bastante interessante nesses casos de réu solto. Então, eu acho que é um sistema que veio para ficar, que, lógico, todos nós iremos aprender juntos, iremos dar nossas cabeçadas, né? Porque muitos de nós não têm um conhecimento aprofundado nessas tecnologias, né? Mas, como toda novidade, essa gera uma certa resistência, né? Tanto por parte dos advogados quanto por parte de muitos magistrados. Mas eu acho que depois que a gente se adaptar a esse novo sistema, que a gente conseguir aí se familiarizar melhor com essa nova ferramenta, será uma providência bastante proveitosa para o dia a dia da advocacia e da jurisdição criminal. Então, peço para os colegas advogados que estão nos ouvindo agora, que não sejam contra, a priori, a princípio, essa nova mudança, né? Eu mesmo não sou adepto a grandes mudanças, mas eu acredito que essa vai ser uma mudança proveitosa, tanto para os advogados quanto para os juízes, Ministério Público e todos os atores processuais. Agradeço a palavra e estou à disposição para qualquer colega advogado aí que queira esclarecer alguma dúvida ou fazer algum apontamento. Doutor Eduardo, muito obrigado pelas suas palavras e estaremos sempre juntos. A Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas para conversar com a magistratura, com a Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Seja sempre bem-vindo entre nós. Muito obrigado, doutor. Doutora Cláudia, a primeira pergunta, embora a doutora já fez uma certa referência, é do doutor Denis, a respeito do novo provimento que a doutora já apresentou, do 2557/2020, onde diz ele que está possibilitando a realização de audiência virtual, ainda que não haja a concordância das partes, desde que possível a intimação dos participantes, incluindo as testemunhas. E o doutor Rafael, acho que se relaciona com o tema, pergunta o seguinte: os processos com réu solto, então, não serão o foco da magistratura neste momento? Serão marcadas inicialmente somente para os réus presos? Bom, vamos lá. São duas perguntas. Esse provimento muito recente, de hoje, ele excluiu a necessidade de autorização das partes. Então, o que vai acontecer? O juiz... Nós temos que analisar cada processo e ver a responsabilidade da intimação de todas as partes do processo é do Poder Judiciário. Então, nós temos que, dentro dessa nova normatização, dentro dessa necessidade de intimação eletrônica, por e-mail, nós temos que averiguar se o Judiciário tem a capacidade para fazer essas intimações. Se nós não tivermos algum e-mail de alguma testemunha, de alguma parte, nós simplesmente, essa audiência não será feita. Ela será postergada para um outro momento, a não ser que o advogado nos traga essa informação. Magistrado, eu quero fazer essa audiência, estou trazendo aqui o e-mail das minhas testemunhas, estou trazendo o meu e-mail. Estou à disposição para fazer audiência.
Eu acredito que algumas audiências que dependam de depoimento especial, em razão da proibição da frequência dos psicólogos ao fórum, também não poderão ser realizadas. Então, haverá audiências que não poderão ser feitas, isso não há dúvida. Mas a regra agora é que as audiências serão marcadas e eventual impossibilidade técnica ou eventual impossibilidade, como diz o provimento ou a resolução do CNJ, né? Eventual impossibilidade, como é que eles falam? Absoluta impossibilidade técnica ou prática deverá ser comunicada pela parte, seja pelo Ministério Público, seja pelo advogado. Excelência, essa parte não poderá ser feita, essa audiência não poderá ser feita em razão disso. Isso será analisado. Havendo a possibilidade desta intimação de todas as partes, será obrigatório um motivo forte para que isso não aconteça. Não é como era até ontem, que o advogado anuía ou não, concordava ou não com a realização da audiência. Então, o cenário mudou, né? O cenário trocou. Em relação aos réus presos, a nossa ideia é fazer o que for possível. Eu acredito que os meus colegas estejam comigo nessa. A nossa preocupação inicial serão os presos, sim, mas isso haverá um limite, né? Porque nós não teremos nem datas no CDP para abranger todas as varas da região, então haverá um momento em que nós tentaremos encaixar as audiências de réus soltos. A nossa maior dificuldade com os réus soltos são os réus da Defensoria Pública, porque são pessoas que não têm e-mail comunicado no processo e não tem um defensor que tenha esse contato facilitado com ele, como tem os advogados constituídos. Mas eu já quero deixar aberto aqui a possibilidade de todos os defensores estejam com seus réus soltos ou presos, de manifestarem no processo, antes de serem provocados pelo órgão judicial, de falar, eu quero fazer essa audiência. Excelência, pode marcar minha audiência que eu estou à disposição, e nós marcamos, assim, prioritariamente, seja solto ou seja preso. Uma outra coisa que eu queria dividir com os senhores é a possibilidade, na minha vara funciona muito bem, o doutor Tremura trabalha comigo, o doutor Augusto trabalha comigo e muitos outros que estão aí, que eu vejo aí no nosso fórum, esse fórum virtual, essa nossa reunião, que sabem que nós usamos muitas declarações de testemunhas de antecedentes. Para que não tenhamos essa dificuldade, se for uma testemunha de antecedentes do réu, de vida pregressa, de dizer que o réu conhece de onde trabalha, isso pode ser feito por uma declaração escrita e juntada nos autos do processo digital, sem que haja a complicação de uma necessidade eventual de uma intimação para essa audiência. Doutora Glaucia, tem um assunto, acho que um pouco relacionado, sobre os júris. Vão ser realizados? Tem alguma perspectiva? São perguntas, claro. Deixa eu ver, doutora Glaucia. São perguntas do doutor Augusto e Maza. Né? Eu sei que nós estamos além, mas são as angústias da advocacia e por isso... São as minhas também, doutor, acredite. Doutor Augusto, doutor Tremura me conhecem no júri, eu estou em franco desespero de fazer esses júris. Eu tenho os júris se acumulando, e 2 júris por semana, e nessa pandemia estamos todos parados, eu já tenho uma fila de 30 júris para marcar. É uma situação horrorosa, e a minha preocupação mesmo é de adiantar o máximo de audiências que eu puder, para que eu possa encaixar esses júris não mais 2 vezes por semana, mas 3, ou às vezes 4 vezes por semana, porque nós não temos acesso aos jurados, nós não temos acesso... Eu ainda estou falando? Nós tivemos um problema aí, Luque, nos ajude. Acho Voltei? Que já interrompi lá, doutor, alguém clicou errado, já interrompi. Tá. Obrigado, Pronto, deu certo? Sim. Então, a ideia é exatamente essa, que nós possamos adiantar as audiências para que os júris não fiquem aí... em uma pauta indeterminada. Eu também, eu tenho a mesma angústia que os senhores, pode ter certeza.
Doutora Glaucia, outra pergunta é o seguinte, a doutora Paula Toledo diz o seguinte, embora eu acho que parte dessas questões, acho que a doutora já respondeu. A ordem de oitiva das testemunhas será mantida? É responsabilidade do advogado intimar a testemunha de defesa para comparecimento à audiência virtual? Existe uma comprovação ou garantia de que as testemunhas efetivamente receberam a intimação? Como será feito esse controle de recebimento das intimações? Sim, vamos lá. Nós temos, a primeira pergunta era a respeito A ordem de oitiva das testemunhas. Ordem de oitiva igual, não muda nada, como se fosse uma audiência física. O advogado não tem responsabilidade alguma em trazer ninguém para lugar nenhum. Cada pessoa vai ser ouvida da sua casa. Não, mas a intimação, doutora, a intimação... A intimação dela... é feita pelo Poder Judiciário, até porque é a nossa serventia que encaminha pelo link a intimação e o link da audiência. Então, essa intimação ela se dará de forma virtual, pelos correios, por oficial de justiça, como será? Normalmente, como é feito na audiência física. Ela tem até um comando no provimento que diz que o envio do link para a audiência não retira a necessidade da intimação. Então, ela será intimada e será encaminhado pelo link dela, o endereço eletrônico. Exato, o endereço eletrônico, vai ser enviado pelo endereço eletrônico o link. Então, essa intimação vai ser feita de qualquer forma. E ela vai, se nós tivermos alguma dúvida se ela foi intimada ou não, se ela recebeu o e-mail ou não, nós pedimos a ela o endereço de e-mail. Então, encaminhado o link pelo endereço de e-mail, ela está intimada. E a comprovação... Deu para entender ou deu uma enrolada? Não, é isso mesmo. A comprovação da intimação vai ser apresentada nos autos do processo. Normal, como uma audiência física. Então, esse é o controle que vai ter para o advogado, para as partes, de que houve a intimação ou não daquela testemunha ou da parte. Sim. A única responsabilidade do advogado é fornecer o endereço eletrônico, o endereço do e-mail da testemunha. Essa é a única necessidade que ele tem, como tem o Ministério Público. Tá, vamos pensar que o cliente do advogado não possua um e-mail. Ele é obrigatório, ele pode usar do advogado, pode usar de outras pessoas esse e-mail, esse endereço eletrônico? Desde que ele tenha acesso, não há problema nenhum. Tá. A pergunta do doutor André Monteleone é se há algum limite de tempo para a realização da audiência virtual. O CNJ, ele orienta, e o TJ também, por meio do seu provimento, eu não lembro o número corretamente, eu acho que é o 2557, eu posso me certificar disso, que não ultrapasse 1h30. Mas tem audiências que demoram 15 minutos, tem audiências que demoram 40. Nós temos uma organização, a agenda da unidade prisional do CDP está sendo providenciada e organizada pelo DECRIM, pela diretora do DECRIM, que tem uma pauta dos dias, já em comunicação com o nosso diretor da unidade, para que essa pauta seja dividida aí entre as várias varas da nossa região. Tá. O doutor Celso Simões, doutora Glaucia, pergunta o seguinte: o meu receio é quanto ao fato da testemunha, de qualquer das partes, não conseguir ou não ter acesso ao sistema, por N razões. Como faria? O que vai acontecer? No caso de réu solto, haveria permissão do mesmo estar no escritório do defensor, como autorizado para as testemunhas? Vamos lá. A testemunha que não conseguir acesso à audiência pelo link ou por falha de tecnologia, será exatamente o mesmo procedimento que é na audiência física. Se o advogado insistir, se o defensor insistir ou se o Ministério Público insistir, nós marcaremos uma nova data para que ela seja ouvida novamente, se houver essa insistência.
o réu, não há prejuízo de que o réu esteja no escritório do seu advogado. Não tem problema nenhum. Ele pode ser ouvido da casa dele, ele pode ser ouvido do escritório do advogado. O grande problema nisso são as testemunhas estarem todas no mesmo local, em razão da incomunicabilidade das testemunhas. As testemunhas podem até estar no mesmo local, estar no escritório do advogado, mas aquelas que não estiverem depondo naquele momento, têm que estar em algum lugar afastado. A gente tem que sempre presumir a boa-fé, né? De que as pessoas tenham a boa-fé profissional, a boa-fé pessoal, a boa-fé moral, de que não atrapalhem todo o processo, que todos nós trabalhamos pelo mesmo objetivo. Então, não se vai presumir que aquelas testemunhas estejam em conluio com o defensor ou com o promotor para prejudicar de alguma forma. O juiz tem que zelar pela incomunicabilidade, e isso vai ser feito. É muito difícil, mandando o link para a pessoa, que ela não esteja no celular aqui e a outra esteja no celular bem na frente dela. Isso nós tentaremos fazer essa verificação, mas a incomunicabilidade, ela se limita a uma parte, a uma testemunha não ouvir o depoimento da outra. Isso espera-se que seja respeitado por todo mundo. Que as pessoas estejam no mesmo escritório, numa mesma casa, cada uma em um cômodo, sem que elas possam ser ouvidas, não há prejuízo. Doutor Vadi Atiki faz uma questão seguinte: será uma grande experiência o uso de tal ferramenta do judiciário, principalmente para colocar em prática a sustentação oral prevista no artigo 937, parágrafo 4º. Será aplicado, no caso, a sustentação oral? Eu acho que há previsão a respeito disso para o segundo grau de jurisdição, mas não é aqui na primeira instância, né? A sustentação oral, ela se refere a procedimento do Tribunal de Justiça. Existe no provimento alguma coisa a respeito disso, mas como não se aplica a nós, eu não prestei atenção, mas no provimento ele especifica isso. Doutora Gláucia, a doutora Maria Inês, a pergunta dela é no seguinte: como fica a orientação do advogado para o advogado preso? E aí entra aquilo que a doutora acho que já falou aqui no início, mas eu gostaria que a doutora pudesse reiterar um pouquinho aquela faculdade que a doutora apresentou na reunião de fazer o teste, de repente fazer com cada... Acho que a Silmara tinha se colocado à disposição, de marcar com os colegas a cada 5 advogados, enfim, se ela puder. Sim, a entrevista sigilosa, é isso, do defensor? Sim. Isso é completamente possível, é muito seguro, é muito prático dentro da ferramenta do Teams. Das 9 audiências que eu fiz, todas elas, o defensor, que foi o defensor público, teve a entrevista prévia com o preso. Todos nós ingressamos na reunião, o magistrado, o defensor, o Ministério Público e o preso. Estamos todos ali, saímos todos. É possível as pessoas que estão lá dentro, especialmente o defensor, visualizar a saída dessas pessoas, que essas pessoas não tenham acesso a áudio, não tenham acesso ao vídeo dessa reunião, e o defensor se comunica com o preso pelo tempo que ele quiser. Depois, pelo chat, como estamos aqui nos comunicando por essa plataforma, ele avisa: acabamos de conversar, podem reingressar. E todos nós voltamos à sala de audiência. Nós fizemos o teste, eu, doutor Marcelo, doutor Denis, doutora Paula, eu acho que estava, doutor Diego, nós estávamos todos na nossa plataforma, no Teams, e foram feitas essas modificações, e cada um foi retirado e recolocado na sala, e o doutor Marcelo está aqui de testemunha de que é seguro e que ninguém escuta. Doutora Gláucia, o senhor me perdoa porque a gente sempre fica desconfiado, eu acho que é do ser humano e do advogado muito mais, né? Como é uma plataforma que a gente entende que o funcionário, o serventuário é que está no comando, né? Quando a gente está falando com 2 pessoas, como nós realizamos, isso ainda assim causa, mas eu acho que
é natural da transição de confiança, de que se o servidor não estaria ouvindo a conversa entre eles, porque é ele que tem o acesso. Da mesma forma que nós estamos aqui, o Luque, que é o nosso colaborador da OAB, ele tem acesso a tudo que está acontecendo conosco, né? Talvez o magistrado, o promotor de justiça não tenha, mas aquela pessoa que está operacionalizando, nós temos já alguma coisa para dizer realmente é seguro? A própria ferramenta, né? O próprio uso da ferramenta. Todos nós saímos da sala de reunião. Tanto que se olharem os participantes, vão poder ver quem está dentro da sala e quem não está. Quem está no lobby e quem está dentro da reunião. É possível, por esse link, acredito que seja possível, por esse link, visualizar quem está dentro e quem não está. O que nós temos também é que a audiência ela é toda gravada. Ela é gravada do início ao fim. E essa gravação é determinada que seja uma gravação única. Nós não podemos ter cortes, nós não podemos ter edição dessa gravação. Então, isso também, quando os senhores tiverem mais acesso e mais prática dentro da ferramenta, vão poder enxergar até por esta gravação que é impossível essa transição aí mesmo da funcionária. Doutor Celso Simões coloca o seguinte questionamento, doutor. Quanto à apresentação das alegações finais, que muitos magistrados têm preferência de ouvir na audiência, dependendo do caso. Como será na virtual? Prazo para apresentação posterior das alegações finais? A mesma coisa é isso que eu disse. O paralelo da audiência física é bastante esclarecedor para a gente. Há advogados que têm preferência pelas alegações escritas, há advogado que tem preferência pelas alegações orais. Cada magistrado atua de uma forma, cada advogado atua de uma forma. Então, é sempre o bom senso. Esse é um caso mais complexo, a gente pode esperar dar prazo para uma alegação final. Ok, dá-se prazo para a alegação final. Doutora, eu não vim preparada, eu esqueci o meu pendrive, meu filho deixou cair dentro da caneca de água do cachorro, minhas alegações finais foram embora, eu não tenho como apresentar agora. Ok, apresenta posteriormente, a sentença vai ser dada digitalmente. Graças a Deus, nós temos a maioria dos nossos processos agora digitais, isso nos possibilita. Então, não é diferente as alegações finais do que é feito também na audiência física. Doutora Glaucia, assim, só para dividir com os colegas, nós vamos conceder a palavra para quem está pedindo, mas primeiro responder as questões apresentadas pelo chat. Então, por favor, eu peço um pouquinho de paciência aos colegas que estão pedindo a palavra. Doutora Glaucia, doutor Fábio está perguntando o seguinte: se a audiência é gravada, a conversa sigilosa do advogado com o seu cliente também será? Não, ela é gravada a partir do momento que começam as oitivas. Eu dou a ordem, quem dá a ordem para o começo da gravação é o juiz no momento em que é iniciada a oitiva do réu num crime de tráfico, por exemplo. A doutora Fúvia faz a seguinte pergunta também: qual é a garantia que a defesa tem de que as testemunhas de acusação não vão se comunicar? Se houver comunicação, a audiência vai ser anulada? A audiência, ela não é rígida se houver violação da incomunicabilidade das testemunhas. Então, isso vai ter que ser arguído posteriormente. Se não presenciado ali, nós fizemos 9 audiências. Dessas 9 audiências, todas eram com policiais militares. Os policiais militares têm uma sala dentro do batalhão em que estão realizando a audiência. Então, é uma sala fechada com a porta nas costas da testemunha. Nós podemos visualizar a testemunha entrando e a outra saindo. Então, está preservada a incomunicabilidade. Tanto de um lado quanto do outro, essa incomunicabilidade tem que ser preservada. É aquela coisa, nós temos uma gravação
do começo ao fim da audiência, e o advogado vai ter o seu microfone aberto, do começo ao fim da audiência, controlado por ele. É o próprio advogado, como é o próprio promotor, que controlam o seu microfone. Se alguém quiser interferir no microfone do outro, se, por exemplo, eu peço que desligue ou alguma coisa em razão da microfonia, se ele quiser não desligar, ele não desliga. Se ele quiser ligar, se alguém desligar, ele liga de volta. Então, a qualquer momento, ele vai poder falar: excelência, a testemunha não entrou na mesma sala, olha, ele está na mesma sala que a outra testemunha. Isso vai ser gravado na hora, levantado na hora, decidido na hora e pode ser levantado posteriormente com uma preliminar de nulidade. Tá, muito bem. Deixa eu ver se nós temos mais alguma. Doutor Hélio Antônio, júri, réu preso com audiência designada e redesignada para junho, julho, agosto, como fica o direito dele? Acho que aqui é mais uma angústia do que... o que ele está apresentando é o seguinte, no caso de júri, o réu que está preso com audiência designada e redesignada para junho, julho, agosto, como que vai ficar o direito dele? Júri? Em júri ou audiência? Júri. No caso de júri e no caso de réu preso, né? Com audiência designada e redesignada para junho, julho, agosto, como que ficaria o direito dele? Se voltar antes da audiência dele, vai ser realizada. Se não voltar, tentaremos, se for uma audiência, tentaremos realizar. Se for júri, infelizmente, por absoluta impossibilidade de se reunir jurados, 30 pessoas numa sala para serem sorteados, o plenário não tem nenhuma condição de ser realizado virtualmente. Então, os presos de júri, infelizmente, vão ter que aguardar o retorno do trabalho presencial. Doutora, doutor Hélio Martins pergunta, as audiências de custódia, tem alguma previsão no meio digital? Não, virtual? Nenhuma. Tem aqui um colega, doutor Tiago Nogueira, ele apresenta o receio quanto aos PMs, os policiais militares, lá ao lado do preso, né? Ou de outra situação. A advocacia, podemos ter 2 advogados, um numa determinada sala virtual e outro ao lado do preso? Eu não sei, eu até fiquei de levantar isso do doutor Denis na nossa reunião passada e eu não me lembrei de fazer isso. Eu não acredito que o CDP esteja permitindo a entrada de pessoas lá, até pela segurança e por não serem vetores de eventual transmissão do coronavírus. Não há PMs dentro da unidade. Nós temos a Polícia Judicial, que são os carcereiros, que é o diretor do CDP. Então, é até menos difícil do que é na presencial, em que eventualmente estão numa sala 2 ou 3 presos, com 4 ou 5 policiais militares, que são quem fazem a escolta dos presos. Lá é a polícia da carceragem, é a polícia administrativa, de dentro do CDP. É até menos constrangedor do que é no nosso corredor lá do fórum, tão conhecido aí pelos defensores. Doutora Glaucia, o doutor Odinei Rogério vem aqui, nosso conselheiro... Mas isso, deixa eu só completar a minha explicação. Isso é muito contornável, né? Porque é a mesma coisa numa audiência física. Se o advogado, se o preso começar com uma versão que não foi aquela conversada com o advogado, ou se o preso demonstrar de alguma forma algum tipo de constrangimento, levanta, excelência, não é essa a orientação que eu dei para o meu cliente, ele mudou a orientação dele agora, talvez, estou com dúvidas se ele não está sendo coagido ou de alguma forma obrigado a dizer o que ele está dizendo, então estou levantando a nulidade e isso vai ser decidido. Tá. Doutora Glaucia, o doutor Odinei Rogério vem aqui, nosso decano, nosso conselheiro da seccional São Paulo, está nos dando a honra da sua presença aqui conosco.
Ele apresenta aqui uma questão, o doutor Paulo Yunes me parece que já respondeu, mas eu acho que gostaria de dividir com a doutora, porque pode ser uma dúvida de outros colegas também. O doutor Dinei diz o seguinte: é comum a acusação apresentar alegações finais escritas, com cópia de pendrive. O sistema permite vista da defesa das alegações apresentadas dessa forma, antes de apresentar as alegações finais da defesa? O sistema não permite a apresentação de alegações finais escritas, exclusivamente orais. Então, o defensor vai ter acesso a toda a alegação final do promotor antes. O promotor vai fazer a alegação final dele oralmente, porque vai ficar gravada, e depois é passada a palavra para o defensor para que ele faça suas alegações finais. Não é possível as alegações finais por escrito. Tá. Doutor Rafael pergunta o seguinte: a ferramenta permite, então, a leitura da sentença dada em audiência, proferida em audiência? É possível. Nós podemos compartilhar a tela com a sentença no seu completo termo. De qualquer forma, o provimento até diz o seguinte, que a sentença será compartilhada no momento da audiência, exceto ser dispensado pelas partes, porque eu posso, para poupar uma leitura toda da sentença com o seu relatório, com a sua fundamentação, eu posso passar o dispositivo, como nós fazemos em audiência, quem trabalha comigo está habituado com isso. Olha, doutor, ele foi condenado a pena de 2 anos e 6 meses e 45 dias multas em regime semiaberto. Vai ter recurso, não vai ter recurso, resolve-se aquilo ali. E a publicação da sentença vai ser feita no dia ou no dia seguinte, já com o link da audiência no programa, no sistema SAGE. Tá. Mas se houver necessidade, se o advogado requerer ao Ministério Público, não, é possível, a ferramenta disponibiliza isso. Tá. A doutora Mariana faz o seguinte questionamento. Doutora, tem casos que são necessárias muitas visitas ao preso em razão da dificuldade do caso, ou por uma deficiência do próprio acusado em depor. Assim, apenas a entrevista reservada, sem qualquer outro contato, pode ser considerada como insuficiente para a defesa por violação à ampla defesa. Portanto, o advogado poderá realizar outros momentos ou utilizar essa ferramenta para outras entrevistas com o preso? Anterior ao... Eu não tenho essa resposta, doutor. Eu não tenho essa resposta. Isso depende da agenda de CDP. Isso depende de... Eu não sei como está sendo, talvez a doutora Luciana tenha mais informação a respeito do DECRIM, como está sendo disponibilizado, se é que está, essa possibilidade de conversa de preso com um defensor que não esteja... Porque fisicamente eles não estão sendo permitidos de entrar no CDP, acredito eu. Doutora Luciana, quer falar alguma coisa sobre esse tema, doutora? Doutora Luciana, eu acho que o seu microfone está fechado. Doutor, eu estou tentando liberar. Agora sim. Eu estou pedindo para os universitários aqui. Tranquilo. Eu não tenho esse conhecimento, assim, o que eu sei, eles não estão deixando realmente entrar, as visitas estão proibidas, até os oficiais de justiça também não estão indo lá, é tudo pela essa ferramenta, mas eu posso informar se os advogados também estão também podendo usar essa virtual. Eu acredito que fisicamente lá no parlatório que tem lá dentro do CDP, essa visita, eu acredito que não está permitida, não. Então... A doutora Fúvia está informando, doutora Luciana, doutora Gláucia, que no CDP de 100 está liberado com prévio agendamento. Obrigado, doutora Fúvia. Então, vai muito de cada um, né? De cada CDP, de cada unidade, né? Prisional. Tá. Está permitido, então, eles estão deixando os advogados. Boa notícia também de Rio Preto também. Tá. Advogados sempre muito bem informados. Doutor Felipe está perguntando o seguinte: o presídio fornecerá ao preso sala com celular, notebook para participação da audiência? Existe uma sala, né? Uma sala dentro do CDP, existe uma sala dentro do batalhão, existe uma sala dentro da seccional de polícia, para que possamos instrumentalizar as nossas audiências.
A conversa privada do advogado com o réu está computado dentro do prazo da audiência, de realização da audiência, de 1h30? Não, isso não interfere. Deixa eu ver mais, todas as unidades estão permitindo. O doutor Roberto Almeida, nosso coordenador da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, está dizendo o seguinte, que o atendimento, que todas as unidades prisionais estão permitindo atendimento de advogados. Ótimo, ótimo. Aqui, doutores, alguém que enviou per questionamento pelo chat, se eu deixei, por favor, repita, para que eu possa fazer a doutora Gláucia. Alguém mais? Tá. Nós temos, Luque, aí alguma fila de quem quer a palavra? São dois advogados, né? O doutor Augusto e a doutora Fúvia. Eu vou liberar o doutor Augusto. Tá, então vamos pela ordem que apresentou, Luque. Eu não sei ainda como que eu vejo essa ordem aqui. Não, é que eu estou controlando aqui, mas acho que o senhor não consegue ver. Eu vi quem pediu primeiro aqui. Tá. Então, quem vai falar, doutor Augusto? Isso. Tá, eu só vou pedir aos colegas, pelo amor de Deus, não é querendo tirar ou vedar o direito da fala, mas se nós pudéssemos ser o mais breve possível nos questionamentos, eu acredito que será bom para todos que queiram participar e nós podemos ter um número maior. Doutor, quem vai falar, doutor Augusto? Isso, doutor. Com a palavra, doutor Augusto. Boa tarde, doutor Marcelo. Cumprimento a doutora Glaucia, a doutora Eduardo, a doutora Luciana. É mais compartilhar uma experiência que eu tive hoje. Eu participei hoje da primeira audiência online. Era um processo da primeira vara criminal daqui de Rio Preto, da doutora Luciana. Era uma testemunha da Bahia, que a gente já vinha tentando ouvi-la há quase 3 anos, sempre vinha tendo problemas. E aí o servidor falou que, como ela era muito idosa, que ficou mais fácil, inclusive, de ocorrer essa audiência. Não tinha saído ainda o provimento com relação à autorização das partes, mas eu havia concordado, justamente para facilitar. E ocorreu 2 situações. Uma primeira que foi perguntada e bastante questionada, a questão da sala, da pessoa ficar no lobby ou na sala separada da audiência. Como a minha testemunha ela era idosa e ela não estava conseguindo fazer a conexão com o link, ela estava tendo essa dificuldade, a juíza perguntou se eu poderia ser retirado da sala, mantido separado, a outra audiência estava ocorrendo, e assim que ela conseguisse conectar, ela voltaria e faria a audiência. Então, de fato, eu percebi ali que estava na reunião várias pessoas, eu fui retirado e aparecia lá, você está sozinho. Está dando para ouvir bem aí? Uhum. Você está sozinho na sala virtual. Então, ficava bem claro que eu estava ali separado. Inclusive, o servidor, que era o Christian, quando ele precisou me contactar, ele ligou, perguntando se eu poderia colocar na sala, se eu já estava disponível. Então, o servidor realmente, ele não tem contato no que está acontecendo na sala, quando você está sozinho. Isso foi um ponto. O ponto ruim, já para a doutora Luciana ficar sabendo, a audiência começou, mas não terminou. Esse processo não termina. Não termina. Por quê? Eu percebi durante a audiência que a testemunha, quando eu ia fazendo as perguntas, apesar de ser uma testemunha da defesa, ela era a mãe da vítima. Então, eu percebi que todas as vezes que eu fazia alguma pergunta um pouco mais sensível, ela olhava para o lado. Mas eu não quis ser intransigente ali, perguntar, mas a própria magistrada percebeu e perguntou se havia alguém mais ali na sala com ela. Ela disse que sim, que era a vizinha dela, que chamou para fazer a conexão. Mas aí eu perguntei, ela sabe do processo? Falou, sabe mais do que eu. E ela estava instruindo. Então, aí teve que encerrar a audiência. A juíza perguntou se tinha algum prejuízo, eu falei que não, mas nas próximas perguntas ela ficou irredutível, dizendo que não ia responder. Mas a experiência eu acho que é muito válida, principalmente nos réus presos, que tem às vezes aí a pena já cumprida, Maria da Penha, os tráficos com pouca quantidade de drogas, que a gente já sabe o posicionamento majoritário aqui do juiz, sendo primário, que vai ter um benefício ali de um redutor. Eu sou favorável, mas que não torne prática, né? Que seja realmente essa exceção nesse momento de pandemia aí. Era só essa colaboração, essa experiência que eu tive hoje aí, compartilhar com os colegas. E fico muito feliz aí, né, dessa disponibilidade da doutora Gláucia, que sempre é
muito ponderada, sempre procura exatamente isso, balancear aí na balança e colocar os pontos. Até compartilhei no grupo hoje da advocacia aí, um processo que a gente tinha do GAECO, que tinha várias denúncias com as mesmas testemunhas. A doutora convocou todos os advogados para saber se concordavam. Não concordou, beleza, vamos seguir. Então, parabéns pela forma de atuar, parabéns por se posicionar, e acredito que vai ser isso aí um norte para todos os juízes de Rio Preto, como é também a doutora Luciana, o doutor Eduardo e os demais que atuam aqui. Obrigado, doutor Augusto. Obrigada, doutor. Doutor Celso Simões está informando que em Riolândia tem que agendar, senão não entra, né? O advogado tem que agendar lá no presídio. Doutora Fúvia, com a palavra. Oi, boa tarde a todos. Excelências, em relação à contaminação do depoimento das testemunhas de acusação, os policiais militares, eles vão ser ouvidos em uma sala especial. Se houver a constatação que eles se comunicaram, ou que, até como o doutor Augusto falou, que tem alguém na frente, um informando o outro do processo, se essas forem as únicas provas que a justiça detém no processo, como ficará depois? Por exemplo, não irá, o depoimento deles vai ser contaminado, não poderia, em tese, usar como prova no processo. Se acontecer isso, as audiências virtuais, elas têm vantagens e desvantagens para a defesa e também para o próprio judiciário. Se acontecer isso, não poderia atrapalhar mais do que ajudar essas audiências? Porque, assim, o doutor Augusto mencionou, e vai ocorrer isso, principalmente com as vítimas e tantas testemunhas de defesa e de acusação. O que fazer nesse caso? Como que vai ser preservado as formalidades processuais? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. A incomunicabilidade é um princípio muito caro para todos os juízes. Nós nos baseamos nas provas para proceder aos nossos julgamentos. Então, isso para nós é de extrema importância. E como está no comunicado e como está no 210 do Código de Processo Penal, o juiz tem que zelar pela incomunicabilidade. Então, não havendo respeito pela incomunicabilidade, havendo qualquer dúvida a respeito de alguma violação ao princípio da incomunicabilidade, a audiência poderá ser declarada nula. Isso vai depender, como numa audiência física, de uma prova. Quantas audiências eu fiz físicas em que o advogado, doutora, mas eles estavam conversando ali no corredor. Você apura o que aconteceu, nada impede, é muito difícil esse sistema da incomunicabilidade. O que se espera da incomunicabilidade? Que aquele que vai depor após não escute o depoimento do anterior. Conversa entre testemunhas, pai e mãe de réu, irmão de réu, namorada de réu, dentro de uma casa, fora de uma situação de audiência, é impossível que se zele pela incomunicabilidade. Conversa entre policiais militares dentro de um batalhão, numa situação de trabalho não de audiência, não se zela pela incomunicabilidade. O que nós falamos de incomunicabilidade é dentro do ambiente forense. Isso, das 9 audiências que eu fiz, foi absolutamente preservado. Nós temos um policial dentro de uma sala que responde as minhas perguntas. Quando eu falo, o senhor está dispensado, nós esperamos o outro policial se conectar pelo link dele. Ele sai e nós vemos o outro entrando. Então, isso está preservado, como dentro de uma sala de audiência física. É o que eu falei antes, a gente sempre presume a boa-fé, tanto dos policiais quanto das testemunhas de defesa, né? A gente não quer uma prova maculada. Nós queremos uma prova livre
para que nós possamos ter a nossa convicção. Então, o primeiro autor da audiência preocupado com a incomunicabilidade pode ter certeza que é o magistrado. Mas isso, se ocorrer, é claro, todos estamos iniciando esse novo instrumento, que é o que nós temos à mão agora. Se isso ocorrer, tanto o advogado quanto o representante do Ministério Público, excelência, está na cara, que estão na mesma sala, se comunicaram antes, isso é uma violação, o juiz vai decidir aquele problema aquela questão naquela audiência, e isso vai ser levantado, porque gravado, dentro de uma preliminar, num eventual recurso para se anular o processo. Doutora Cláudia. Respondi, doutora Fúvia? Não tá. Doutora Glaucia, olha aqui, e doutora Luciana, doutor Eduardo. O doutor Francelli está dizendo o seguinte: antes desta reunião virtual, confesso que era contra esta modalidade de audiência. Agora, depois destes esclarecimentos, mudei de convicção. Acredito que, de certa forma, será benéfico ao réu preso. Então, está aí. Que bom. Muito bom. A minha intenção, com o primeiro contato que eu fiz com o doutor Marcelo, era exatamente essa. Tudo que é novo nos causa uma certa preocupação. Até nós ficamos muito preocupados. Eu entrei insistentemente no sistema. O doutor Augusto conhece a minha preocupação com a minha pauta. Eu não sou... quem trabalha comigo sabe, eu não sou a caneta mais leve do Fórum de São José do Rio Preto, mas eu também não admito que as pessoas fiquem presas um dia a mais do que elas precisam ou estão determinadas a ficar. Então, isso me causou uma angústia muito grande, estar proibida de realizar audiência. Quando veio esse instrumento, me foi um alívio tão grande que, apesar de não ser afeta os instrumentos de tecnologia, eu fui estudar, eu liguei para o tribunal, eu coloquei os meus funcionários para estudar, eu falei, vamos fazer porque vamos julgar esses processos, vamos decidir os julgamentos dessas pessoas. E me trouxe uma angústia maior quando eu vi seguidamente os advogados manifestando contrariamente à designação da audiência, porque eu percebi que era muito mais por falta de informação e de esclarecimento do que mesmo por preocupação de desrespeito de garantias. Então, eu me dispus até por isso a conversar aqui com a classe toda, com todos que estivessem interessados, para trazer esses esclarecimentos e para mostrar que o ambiente é muito seguro e muito eficiente para que a gente consiga aí, passar por essa pandemia com o menor prejuízo possível, e fico muito feliz com o doutor Francese aí que mudou de ideia. Maravilha. Doutor Henrique Tremura, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutora Glaucia, doutora Luciana, doutor Eduardo, demais colegas. Boa tarde a todos. Correndo o risco de ser taxado chato da reunião, mas continuo com muitas ressalvas às questões da audiência virtual, da videoconferência, mas assumindo os novos provimentos, as novas situações que temos hoje, doutora Glaucia, eu me refiro à senhora como coordenadora da reunião, como porta-voz, mas também a doutora Luciana e ao doutor Eduardo. Teremos os critérios para a designação destas audiências virtuais. Esses critérios serão a pauta que já estava marcada, os tipos penais, se teremos preferência a tipos penais, por exemplo, tipos penais, o tráfico que talvez seja uma audiência mais tranquila no decorrer do que uma audiência, por exemplo, de um estupro de vulnerável, com aquelas restrições que a senhora já comentou conosco. Haverá alguma coesão de critérios entre os juízes criminais para que os advogados saibam, poxa, estou defendendo um tráfico, estou defendendo uma primeira fase de homicídio. Se haverá audiência virtual ou se não haverá essa audiência virtual. Parabéns pelas explicações.
Obrigada, doutor. O que eu vou falar pela minha vara, que eu acredito que seja aplicável a todos os demais colegas. Quando eu comecei a marcar as primeiras, eu fui pela ordem das audiências que estavam marcadas, porque, pela lógica, as audiências que estão marcadas com antes são aquelas que chegaram antes para ser marcadas. Então, eu fui uma a uma em todos os dias de audiência, verificando todos os processos em que eu tinha a Defensoria Pública, que foi a primeira que me manifestou a concordância, e que eu tinha policiais como testemunhas. Isto eu consigo marcar com 7 dias de antecedência. De hoje eu marco em 7 dias uma audiência composta por esses integrantes. Agora, com essa modificação de que não há mais a dependência da concordância, eu vou voltar no primeiro dia em que as audiências foram canceladas, e vou voltar a analisar um por um daqueles e perceber dentro do meu processo aqueles em que eu tenho os contatos que me possibilitem fazer as intimações por e-mail ou por telefone. Eu marquei 12 audiências de acordo de não persecução penal. Eu já tenho a proposta dentro do processo e eu mandei o meu coordenador ligar para todos os réus, questionando a eles se eles aceitariam fazer, e aqueles que aceitassem me dessem o endereço de e-mail. Pronto, consegui marcar 12 ações de acordo de não persecução penal. Então, o nosso interesse é fazer o maior número de audiências possível, respeitando cronologicamente aquelas que vieram a ser canceladas antes. Quanto mais anterior à data do cancelamento, essas, na minha visão, serão a preferência. Acontece que, por exemplo, esta de estupro de vulnerável não vai ser possível de ser feito, porque nós temos depoimento especial, nós temos a proibição de entrada no fórum das assistentes sociais e das psicólogas, o que impede esse contato pessoal que é tão caro dentro do depoimento especial. Então, essas nós não faremos. Os roubos, nós temos que entrar em contato com as vítimas para questioná-las se elas conseguem, se elas têm o endereço de e-mail para participar de uma audiência dessa. Então, eu acredito que vão ser feitos filtros. A primeira chacoalhada, a gente vai fazer aquele batidão do tráfico, depois chacoalha de novo e vê o que a gente consegue fazer em relação aos endereços das testemunhas, mas a minha preocupação é respeitar, sim, essa anterioridade da designação dessas que foram canceladas. Acredito que da Luciana também vai ser nesse sentido. Não, eu comecei também nessa ideia de pegar primeiro os processos de tráfico, até pela ser uma audiência, em princípio, com menos pessoas. Não era nem tanta dificuldade da tese, da coisa, mas tivesse menos pessoas para a gente conseguir fazer. As primeiras que eu tentei não houve a concordância, até então a gente precisava da concordância. Agora que me apareceu, que aí eu falei, não, vamos pôr em todos, vamos pôr, ver que a gente estava tentando encontrar até por telefone. Alguns advogados a gente conseguiu entrar em contato, a gente falou, não vou fazer, até para aquele receio, entendo, entendo a parte até porque acho que foi, agora com esses esclarecimentos a gente vai conseguir mais. Me consegui, até ontem, doutora, tem 3 advogados concordando. Aí liguei, vamos ver qual que é a data disponível. Tinha segunda-feira agora, e na sexta. Eu falei, eu acho que segunda-feira está muito em cima, talvez a gente não consiga cumprir tudo. Então, a minha primeira vai ser na sexta que vem. Mas, assim, não vou dizer que foi pela ordem, porque foi, na verdade, onde eu consegui a concordância da defesa para poder fazer. Então, mas agora nós vamos olhar, eu estava acompanhando o mês passado, porque a gente faz uma planilha todo mês e manda para o CNJ dos réus presos. Pedi para o meu funcionário, o coordenador, quando ele fez, ele falou, tem esses. Alguns, e aí eu olhei um por um, alguns eu dei até liberdade, cheguei a dar liberdade provisória para alguns, eu falei, não, esses casos aqui dá para dar liberdade provisória, outros não. Então, a gente está olhando e está a possibilidade, agora a doutora Nelson disse, nós vamos voltar, agora vamos voltar e vamos olhar todos e tentar fazer de roubo,
e começar a fazer outros tipos de delito e não ficar só apenas no tráfico. Certo? Respondeu, doutor Henrique Tremura? Tá bom. Doutora Paula Toledo, com a palavra. Olá, doutora Paula. Olá, boa tarde, excelências, boa tarde, colegas. Na verdade, o Henrique já se adiantou ao que eu iria falar, então, mas na verdade, só para fechar essa questão, apesar de me considerar jovem, eu sou jovem advogada e nesse requisito da jovem advocacia, sou grande usuária das tecnologias, né? A gente não tem muita escolha agora, né? Inclusive em questões acadêmicas, de dar aula, né? De ter aula, mas eu enxergo com muita cautela a questão da audiência por videoconferência e eu acredito que eu vou externalizar uma preocupação de outros colegas que me procuraram hoje para informar que não poderiam participar da reunião por compromissos prévios, mas que têm certas angústias. Eu enxergo da seguinte maneira, eu acho que no momento em que a gente está vivendo, nós não temos escolha, né? A gente precisa apagar os incêndios que são mais urgentes. Na semana passada, quando a gente se reuniu com a doutora Gláucia, nós tínhamos um outro cenário no que se refere à possibilidade de fazer audiência, né? O advogado poderia ser mais ouvido a respeito da possibilidade de não trazer prejuízos ao processo, aos direitos e garantias daquele réu que está ali naquele polo. O que acontece é que eu enxergo agora com um pouco de cuidado, e eu acho também que tinham muitos advogados que não sabiam como funcionava um sistema. Eu fiz o teste, eu vi que é realmente muito seguro, muito efetivo. Eu fiz ali uma simulação de minha entrevista pessoal, que você se sente muito seguro ali na plataforma, dá para ver que só tem 2 pessoas. Mas eu queria saber se existe a possibilidade de, apesar desse provimento do TJ hoje, de que seja discutido com os magistrados a peculiaridade de cada caso. Porque eu acredito que existem casos, como o Henrique falou, da questão de estupro de vulnerável, ou casos que tenham muitas testemunhas, ou que envolvam menores de idade, adolescentes menores de idade com depoimento especial, que realmente poderia trazer um prejuízo, né, ao réu. Se existe a possibilidade ali de manter, porque eu acho que apesar de a audiência presencial ser o melhor caminho, eu não acredito que isso possa ser incorporado de maneira integral no nosso sistema, mesmo depois da pandemia, porque eu acho que a audiência criminal ela é feita de tato, de sentimento, né? Você vê ali a postura corporal, às vezes a imagem falha. Se nesse momento é possível que a gente tenha esse contato, apesar de o provimento, para que a gente mantenha a audiência virtual só para casos em que seja necessário, em que não traga nenhum prejuízo ao réu. Obrigada. Doutora, o provimento ele é bem claro, né? A audiência será marcada e será realizada desde que não haja uma impossibilidade. Então, esta impossibilidade pode e deve ser arguída pelo defensor, se o que ele entender de ser uma audiência que não possa ser realizada, e vai ser decidido se vai ser realizado ou não. Então, essa troca está perfeitamente preservada. O que esse provimento fez foi fazer uma inversão a respeito da obrigatoriedade do juiz designar. Então, o juiz designa e, havendo impossibilidade, está aberto ao advogado de falar, olha, não vou porque é um depoimento especial, depoimento especial não poderá ser tomado da forma como deve ser, então isso traz prejuízo para a minha vítima, que seria o defensor de vítima, então eu não quero realizar essa audiência. Eu não quero realizar essa audiência porque o meu réu está internado, está na enfermaria e ele não tem condição de prestar um interrogatório rígido. Isso vai ser analisado e o juiz vai manter ou redesignar a audiência para uma audiência com 20 testemunhas, até infrutífero fazer dentro de um sistema virtual, né? Porque isso é cansativo, você ficar horas na frente do computador, e isso você precisa. Eu tenho audiências de GAECO que estavam marcadas com 30 testemunhas, com 20 réus. Isso não é possível de ser feito. Então, há audiências que, pela própria natureza, não vai ser impossível de fazer. O que agora esse provimento trouxe havendo possibilidade de intimar todo mundo,
Todos estão ao alcance do judiciário para serem intimados? Estão. Então, vamos analisar se é possível fazer. É possível fazer. Intima. Se vier alguma manifestação da defesa ou do Ministério Público, também não estamos livres, ele também é parte, eu não quero que essa audiência se realize dessa forma, o juiz vai analisar, mantém ou não a audiência. Respondido? Respondido, muito obrigada. Muito bem. Doutora Odinei, Rogério Bianchim está com uma pergunta, mas gostaria que falasse conosco, doutor Rogério. Doutora Odinei, você pode falar? Mas antes eu quero pedir ao colega que está pedindo a palavra, mas sem identificação. Então, o Luque já lhe perguntou, acho que 2 vezes. Por favor, apresente o seu nome para que nós possamos conceder a palavra ao colega que está pedindo, mas sem identificação. Doutora Odinei, Rogério Bianchim, com a palavra sobre a sua pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas, meu presidente. Boa tarde aos magistrados. Boa tarde aos magistrados e magistradas presentes. Prazer falar com todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a todos os participantes de que eu me considero um excluído digital. De modo que essa minha condição de analfabetismo digital não me impossibilita de estar aqui participando com vocês. Acho extremamente simples manusear esses apetrechos. Mas já há tempo que eu venho sustentando que o processo digital, quando ele surgiu, deve pôr fim a certos parâmetros antigos que nós temos no judiciário, como, por exemplo, a distribuição jurisdicional, a forma a forma cartorial que temos. E agora me surgiu nessa conversa, nesse bate-papo de hoje, mais uma dúvida a respeito disso. É o fim da carta precatória? Ou seja, as testemunhas, vítimas, réus de fora da terra serão interrogados e inquiridos, ouvidos nesta mesma audiência, a despeito de residirem em outras comarcas? Ou ainda será necessário, na opinião dos senhores, a expedição de carta precatória? Doutor, eu espero que seja. Eu espero que seja o fim da carta precatória, porque nada mais fundamental do que o juiz que vai julgar aquele processo colher toda a prova do processo. Várias cartas precatórias que nós recebemos devolvidas, nós pensamos, eu teria feito outra pergunta, eu teria questionado daquela forma. Acredito que a Luciana divida comigo essa angústia. Então, até para a melhor colheita da prova, da identidade física do juiz, daquele que vai julgar, se for o fim das precatórias, vai ser maravilhoso. Eu acredito que essa inovação veio para ficar. Eu acredito que não todas as audiências, mas algumas serão feitas assim. Eu não vejo... eu vejo uma enorme economia em dinheiro, em segurança e em desgaste. Com essas locomoções de presos, eu não digo para processos de maior importância, mas eu tive um preso de PCC que veio de Venceslau, do RDD, por uma audiência de um artigo 306, porque ele foi pego antes de ser preso, dirigindo sob efeito de álcool. Ele veio com uma escolta que devia ter uns 12 policiais com metralhadoras, para ser ouvido no artigo 306. Isso é completamente improdutivo por qualquer ângulo que se olhe. Você tem policiais de funções importantes sendo desviados das suas funções para trazer um preso por 400 quilômetros para dizer que sim, naquele dia ele conduzia o veículo dele, ele tinha bebido 2 latas de cerveja. Então, eu acredito que seja uma mudança que veio para ficar. Nós já tivemos as videoconferências regulamentadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com apoio do CNJ. Então, isso vai ser retomado agora, acredito, pela nova ferramenta que nós temos. Então, é muito cedo para dizer, mas vai depender muito do sucesso que nós tivermos aqui nessa inovação, né? A gente
Nós somos a geração que vai implantar aí o processo digital, vai implantar audiência por videoconferência. A depender desse sucesso que vai ser, do andamento que vai ser agora, se for um sucesso, eu acredito que vai para ficar assim. Doutora Odinei, respondeu o questionamento? Doutora Odinei, foi atendido no seu questionamento? Perfeitamente atendido, presidente. Muito obrigado. Um abraço. Prazer em vê-lo, doutor. Doutora Glaucia, chegou mais uma questão aqui pelo chat. É o seguinte: caso a internet do escritório, do advogado ou do promotor tenha problemas, instabilidade, etc., como ficará? Suspenderá? A audiência será suspensa? Anula-se? Será feita outra audiência? Quais seriam aí as atitudes aí? É a pergunta do doutor Castilho. Muito obrigado pela presença, doutor. Isso é também regulamentado pelo provimento. É o item 15 do comunicado da Corregedoria 284/2020. Ele diz o seguinte: em caso de falha de transmissão de dados em prestação de trabalho, serão preservados os atos até então praticados. Então, o que foi gravado permanece gravado, cabendo ao magistrado avaliar a condição para continuar o ato ou não. Então, vamos aguardar um pouco. Eu tive uma audiência que teve esse problema. O policial não conseguia entrar com vídeo, nós só o escutávamos. Então, nós aguardamos um pouco, tivemos que aguardar que ele conseguisse tecnicamente entrar na sala para que nós conseguíssemos ouvi-lo. Então, se for possível continuar, se for algo que possa ser consertado ali em segundos, em minutos, vamos aguardar. Eu estou tentando. Por isso que é importante que a nossa funcionária tenha o contato do advogado ou da parte, isso o provimento também diz, para que entre em contato com ele. Nós estamos prosseguindo a audiência, pode entrar novamente. Então, se os senhores quiserem, essa dúvida está muito bem explicada nesse comunicado, a Corregedoria Geral de Justiça 284/2020. Ele diz exatamente isso, que vai ser preservado os atos que foram praticados, registrados em gravação. O magistrado vai avaliar se tem condição para continuar o ato, desculpem, pelo mesmo link ou redesignar. No caso da falha na conexão que impeça a continuidade da audiência, uma vez iniciada a gravação, ela será salva automaticamente pelo sistema até o momento da queda da conexão. É importante que o magistrado ou servidor designado disponha do contato telefônico das partes para informar sobre eventual continuidade ou redesignação da audiência. No caso de mais um vídeo gravado para a mesma audiência, deverá ser nomeado como parte 1 e parte 2. Isso é um manual que nós temos, é público, está no site do Tribunal de Justiça, para que coordene aí as eventuais falhas tecnológicas. Muito bem. Para finalizar aí, pelo menos, acho que nós estamos chegando próximo de 2 horas de reunião. Doutor José Luiz Delbem está com a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, colegas advogados. Excelência, a minha única preocupação é em relação à ativa dos oficiais da Polícia Militar e Polícia Civil. Como eles vão se reunirem no mesmo ambiente e vão entrar individualmente, eles praticamente se combinam com o que vão declarar, porque a gente observa, porque eles já vêm todos instruídos na ciência. Então, eu acho que essa questão ela vai ficar assim muito insegura para as audiências e para o réu. Isso nós já falamos antes, né? A gente tem que presumir a boa-fé de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Principalmente de oficiais da segurança pública. Nada impede que numa audiência física eles conversem na porta do fórum, eles conversem no café da esquina 5 minutos antes. Assim como nada impede que testemunhas de defesa se reúnam meia hora antes na casa de réu ou na casa do próprio defensor para irem juntos para o fórum e podem ir conversando.
A incomunicabilidade, ela é preservada desde que a testemunha que vai depor após não tenha ouvido e não tenha conhecimento do que a outra depôs anteriormente. Isso já é a nossa possibilidade de proteção da incomunicabilidade. Eu não posso vedar ou blindar as testemunhas de conversarem, seja no dia, seja meia hora antes, seja 2 dias antes. Isso, a incomunicabilidade que o juiz pode preservar é aquela numa sala de testemunhas em que fica um oficial de justiça ali, zelando para que eles não conversem. Mas nada impede que eles tenham conversado meia hora antes. Nada impede que eles tenham conversado 2 dias antes. Só mais um esclarecimento. Esses policiais eles vão ser ouvidos aonde? Cada um no seu meio de comunicação particular nas suas residências ou vai ter um estabelecimento próprio para isso? Tanto da investigação, os oficiais de investigação, como os PM. Os policiais militares que foram ouvidos na sala do batalhão. O batalhão da Polícia Militar montou uma sala especial, como a sala que é montada dentro do CDP, para que eles fossem ouvidos lá. E nessa sala é possível vê-los entrando e saindo, por isso que nós sabemos que eles não estão dentro do mesmo ambiente. Os policiais civis, eu ainda não ouvi policial civil, mas para os policiais civis vão ser encaminhados para os e-mails próprios. Então, eles podem ouvir tanto dentro da seccional, da delegacia em que eles prestam os serviços, como da sua própria residência ou do seu próprio celular. Ok, obrigado, excelência. Nada, imagina, doutor. Eu que agradeço, doutor José Luiz Dalben. Depois eu só queria pedir para o presidente disponibilizar esses regimentos para que a gente possa refletir um pouco melhor. Perfeito, doutor. Obrigado, boa tarde, parabéns. Eu assisti uma reunião até, doutor, fica a sugestão de colegas de outras comarcas, em que havia a sugestão de que a ordem disponibilizasse uma sala para que os advogados fizessem essas audiências com seus réus. Não sei se é possível aqui, mas como eu ouvi isso numa outra seccional, estou passando a sugestão, porque foi a sugestão, inclusive, de um dos advogados dessa reunião. Depois eu posso falar, só para nós encerrarmos aqui, darmos esse encaminhamento, o doutor Vladimir Lopes diz o seguinte: excelência, como bem a doutora Priscila Furlaneto havia comunicado que o CR feminino não está aceitando a presença de advogado para conversar com as presas. Portanto, pois lá, como que ficaria ali uma audiência sem que o advogado tivesse conversado com o cliente lá no presídio, com a presa lá no presídio? Pela possibilidade da comunicação anterior ao início da audiência. Na sala privada, né? Na sala privada. Perfeito. Doutor, só para nós finalizarmos, doutor Vidal Rossi, com a palavra. Doutor Vidal Rossi? Ô, Luca, ele está na linha? Já liberei o microfone, doutor, mas não está comentando nada. Ele está com imagem, doutor Vidal Rossi? Não, está sem imagem, doutor. Tá. Bom, podemos finalizar. Luca, tem mais alguém que pediu a palavra? Não, doutor. O doutor Vidal Rossi era o último. Tá. Tem mais um questionamento do doutor Adriano Campos. Não sendo o caso de periculosidade, pode o defensor preferir a audiência presencial? Acho que não é o caso, né? As presenciais estão totalmente proibidas, né, doutora Glaucia? Não, presencial não existe. Não existe possibilidade até que se volte o trabalho. Pode-se pedir para aguardar, alegando qualquer um daqueles impedimentos, né? Impossibilidade de realização por algum motivo imperioso. E aí aguarda-se o retorno das atividades presenciais. Tá. Quanto a essa questão, eu já quero dividir com os magistrados e os colegas sobre a utilização das dependências da subseção da Ordem dos Advogados para audiências, teleaudiências. Nós estamos debatendo isto dentro da OAB. Por quê? Nós também temos os nossos colaboradores. A mesma preocupação que o Poder Judiciário tem com os trabalhadores, nós também temos com os nossos colaboradores.
né? Então, nós também estamos aí tentando um consenso, como que nós vamos nos portar, porque é tudo muito novo. A Justiça Estadual, até agora, até ontem, estava facultando a realização das audiências, das teleaudiências. A Justiça do Trabalho, hoje tornaram-se obrigatórias, a critério do magistrado. Isso já vem acontecendo também na Justiça do Trabalho. Portanto, nós, dirigentes da OAB, também, com o novo, nós temos que criar alternativa, buscar soluções, enfim. Então, nós vamos, nos próximos dias, nas próximas semanas aí, nós vamos verificar o que nós podemos realizar pela subseção, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quanto aos instrumentos legais, os normativos, nós já estamos disponibilizando por mail, convido também os colegas a acompanhar pelas redes sociais, aquilo que nós, pelo menos em termos de dirigente, ou as comissões entendem de mais relevante para a advocacia nesse momento, estamos colocando à disposição. Claro que, como se trata de legislação, todos têm acesso através do Diário Oficial, através da internet, hoje, com a nossa facilidade. Então, mas nós estamos sempre aqui abertos pelo WhatsApp, por todos os meios de comunicação, para melhorar os serviços da Ordem dos Advogados do Brasil para os advogados. Eu queria, para nós finalizarmos, porque nós já estamos chegando aí às 18 horas, eu gostaria, antes de agradecer a doutora Glaucia, a doutora Luciana também, conceder a palavra ao doutor Eduardo, ficou muito silencioso durante a nossa reunião, e para que ele possa fazer as suas considerações sobre a nossa reunião e as finais também, para a nossa alegria da sua presença, doutor. Doutor, realmente eu fiquei mais calado porque aqui eu só tenho a aprender. Tenho aqui duas grandes professoras, a Glaucia e a Luciana, que têm muito mais experiência que eu, principalmente na área criminal, né? Então, eu tinha aqui muito mais a aprender do que ensinar. Agradecer também a paciência, a presença de todos os advogados, e espero que essa seja uma ferramenta que seja muito proveitosa a todos nós, que juntos nós possamos construir aí, acredito que o futuro do judiciário, né? E aprimorar cada vez mais esse instrumento, porque eu acredito que, como a Glaucia falou, é algo que veio para ficar, e que será muito proveitoso para todos nós, né? Só a economia de deslocamento que os advogados terão até o fórum, né? Sem falar o estresse que é estacionar, procurar uma vaga de carro naquele centro de Rio Preto, também, né? Isso é um transtorno tanto para os advogados quanto para todos os que tenham que estar presentes na audiência criminal lá no Fórum de Rio Preto. Todos nós sabemos as dificuldades físicas que se há para estacionar no centro de Rio Preto. Então, utilizar esse instrumento de uma maneira produtiva, né, sem, contudo, ressalto, sem que haja qualquer prejuízo à ampla defesa, ao direito de defesa, aos advogados e principalmente aos réus. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a paciência de todos os senhores. Nós que agradecemos a sua presença, doutor Eduardo. Doutora Luciana, suas considerações finais? Eu também agradeço a possibilidade de participar. É um momento diferente, um momento difícil, que de todo mundo está num momento muito difícil, é angustiante, ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar de todos, a gente também quer sair, quer fazer as coisas e acaba ficando, então a gente fica nessa angústia de, mas vai passar, com certeza voltaremos ao normal. Não se sabemos, talvez, as audiências, quando vamos conseguir voltar nossas audiências presenciais. Então, acho que essa reunião foi muito proveitosa, aprendi muito até, porque realmente a doutora Glaucia já virou nossa expert nas audiências virtuais, a nossa expert explicou bastante, acho que os advogados, a gente está falando, é um momento de aprendizado, todo mundo vai aprender junto,
Então, nós vamos trabalhando aí junto e vamos tentar passar por esse momento de uma forma menos dolorosa para todos. Obrigada mesmo, obrigada pela paciência e pela participação de todos os advogados, pela vontade de entender, de ver como é que funciona. Então, assim, demonstrou que realmente está todo mundo interessado em resolver o problema. Ninguém está aqui para criar problema. O judiciário deu essa ferramenta, não foi para modificar porque ele quis, porque foi uma situação que aconteceu, que acho que ninguém queria, a forma como a gente está vivendo hoje, ninguém tem certeza que ninguém queria isso, mas é o que nós temos e é aquilo que acho que a gente precisa fazer e vamos aprender junto, respeitando sempre a advocacia, com certeza, porque ela é essencial, a doutora Eduardo disse, a ampla defesa, o contraditório, isso nós vamos, e as situações que forem, que até que os advogados foram perguntando, se acontecer em audiência, nós vamos resolver isso tudo junto. Então, acho que a gente tem que pedir paciência, a gente pede para os advogados paciência e que eles também tenham paciência com a gente, para a gente também tenha aprendendo. Obrigada mesmo, obrigada pela iniciativa e parabéns, parabéns. Nós que agradecemos. Doutora Glaucia, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade que nós tivemos aqui de passar um pouco das informações a respeito da audiência virtual, porque faltava mesmo muita informação, é uma situação extrema que nós estamos passando, e dizer aos magistrados, aos advogados que manifestem-se nos processos, se tiver alguma audiência que tem interesse em fazer, em antecipar, se manifeste no processo, eu quero realizar a minha audiência, antecipem-se à intimação judicial, se tiver interesse e achar que aquele processo pode ser resolvido rapidamente, utilizem do instrumento das declarações, das testemunhas de antecedente, isso neste momento, dessas dificuldades todas, é muito valioso, junta a declaração da testemunha no processo, dizendo tudo que ela quer dizer, se não for uma testemunha de fato, claro, e que aproveitem desse instrumento disponibilizado pelo Tribunal de Justiça para que seus clientes tenham a decisão sobre os seus processos. Um processo criminal pendente sobre a cabeça de qualquer pessoa é um peso que se carrega. Então, o Tribunal de Justiça está colocando à disposição esse instrumento para que nós possamos resolver cada um dos processos, claro, dentro das suas peculiaridades, e os juízes estão aqui ansiosos para trabalhar, ansiosos para prestar esse serviço. Nós estamos trabalhando nos outros processos, mas é aquela nossa dificuldade de brecar o andamento do processo sempre em audiência. Pensem que essa pandemia está impedindo a nossa reunião física e que isso não tem previsão para voltar, e que nós estamos, me colocar aqui à disposição de todos os colegas advogados, qualquer necessidade, qualquer outro esclarecimento que precisem, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Doutoras, eu quero terminar com uma mensagem aqui do doutor Yuki Noronha, dizendo o seguinte: parabéns a todos, e aprendemos que, independentemente... O Lucas sumiu aqui. Parabéns a todos e aprendemos que, independentemente de quaisquer resoluções, determinações, deve sempre prevalecer o bom senso neste momento tão difícil. E bom senso, pelo visto, encontramos nos magistrados presentes. Então, obrigada. Com essas palavras, e outra da doutora Maria Inês Mazzucato, que diz o seguinte, que no início do processo digital também causou dificuldade, estranheza para os advogados, e hoje já estão sentindo o benefício do processo digital, do processo eletrônico. Então, eu também divido esse sentimento, porque foi o que nos fez com que a gente estivesse hoje com a doutora Glaucia, quando nós nos reunimos com os outros colegas, os coordenadores de comissão, de que era de diminuir o desconhecimento das pessoas, dos advogados, o anseio, o receio do novo. Eu acredito, doutora Glaucia, que nós atingimos esta meta que nós colocamos. Tivemos hoje, chegamos ao número de 90 participantes aqui conosco nesta sala. Né? Tivemos aqui a honrosa participação de 2 magistrados da nossa comarca, a doutora Luciana e o doutor Eduardo.
que nos deu mais prestígio e credibilidade na união da magistratura com a advocacia. Então, eu gostaria de agradecer, doutora Gláucia, por todo o empenho que fez para que este momento acontecesse. Reitero a disposição da Ordem dos Advogados do Brasil para com a magistratura do Estado de São Paulo, com o Poder Judiciário. Quero agradecer a presença e a paciência dos colegas advogados, das colegas advogadas e, em especial, os coordenadores das comissões que estão liderando nos seus respectivos temas o que nós podemos fazer nesse momento tão difícil. Fica aqui o meu agradecimento para todos e que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada uma das famílias de vocês. Que Deus abençoe e, por isso, declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço, obrigada. Tchau. Fiquem com Deus.